Olá, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui nessa live deste culto ao vivo aqui na nossa congregação. Para nós é um prazer enorme ter vocês com a gente, sejam muito bem-vindos para juntos meditarmos um pouco nessa maravilhosa palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, que pode abrir, abra comigo em Lucas capítulo 8. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 1. Vamos começar com o versículo de número 1. E vamos ler até o versículo de número 10. Evangelho que escreveu Lucas, do capítulo 1, do capítulo 8, capítulo 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Marta, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias contou esta. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, diante da Tua santa palavra, que agora acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da Tua santa palavra, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender a mensagem do Evangelho, que é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações que estão carentes. Oramos também pela nação brasileira, tem vivido dias difíceis. Oramos pelas autoridades para que elas sejam sábias, que elas recebam sabedorias do Senhor, para que através da liderança que eles exercem, nós possamos sair também dessa crise terrível. Oramos por cada um dos irmãos que estão na live agora assistindo, que o Senhor venha alcançá-los com a Tua mão poderosa, protegendo, guardando, livrando e abençoando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós chegamos no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Na semana passada o pastor Nilson ministrou terminou o capítulo 7, e agora nós entramos no capítulo 8, nessa exposição muito linda, desse Evangelho glorioso que é o Evangelho de Jesus Cristo, relatado pelo doutor, pelo médico Lucas. No capítulo 8, o Lucas já começa dizendo no versículo 1, diz assim: depois disso,
Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. O contexto anterior aqui, a gente pode chegar à conclusão, no princípio do seu ministério, ele começou a pregar nas sinagogas, mas depois de um tempo houve muitos embates e muitos problemas com os fariseus, com os escribas, e agora Jesus não está pregando mais nas sinagogas, até mesmo porque uma grande multidão estava acompanhando Jesus por onde ele ia. Jesus estava agora no ministério itinerante, ele estava indo de cidade em cidade, ele estava indo de povoado em povoado com um único objetivo. Qual o objetivo? O Lucas está relatando no verso 1, o objetivo de proclamar as boas novas do reino de Deus. Jesus estava indo de povoado em povoado, de cidade em cidade, para pregar o Evangelho, para anunciar que o reino de Deus havia chegado. E junto com Jesus havia os 12 discípulos. E Lucas diz que os 12 estavam acompanhando, e não somente os 12 discípulos, no verso de número 2, ele dizia, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Entre essas mulheres que seguiam Jesus e que haviam sido curadas, estava Maria Madalena. Ela havia sido libertada de 7 demônios. Diz a Bíblia que ela estava possuída por 7 demônios, até o dia em que ela encontrou com Cristo, e Cristo libertou essa mulher. Mas não somente Maria Madalena estava acompanhando Jesus, mas também outras mulheres, como, por exemplo, Lucas cita o caso de Joana, que era mulher de Cusa, que era mordomo, administrador de Herodes. E essa mulher, Joana, ela era esposa de um mordomo do palácio de Herodes. Era uma mulher importante, era uma mulher que fazia parte da elite da sociedade naquela época. E havia também uma outra mulher desconhecida, chamada Susana, que também estava seguindo a Cristo, e muitas outras mulheres estavam servindo a Jesus. Jesus, ele revolucionou a forma como ele tratou as mulheres, porque na história da humanidade, e principalmente nessa época que muito forte de Roma, as mulheres não tinham muito valor, elas não eram valorizadas. Jesus quebrou esse tabu. Ele tratou as mulheres com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito que ele tratou os homens e os demais apóstolos e discípulos. E a Bíblia diz que essas mulheres seguiam Jesus depois de haverem sido curadas, ou de enfermidades físicas, ou de enfermidades espirituais. A verdade é que elas foram libertas de possessões, de enfermidades, foram transformadas, e agora elas desejam seguir a Cristo. Queridos, essa é uma característica do verdadeiro servo de Cristo. Quando nós alcançamos uma determinada bênção, quando Cristo opera em nós um milagre, quando Cristo nos liberta de alguma carência ou de alguma necessidade, o desejo daquelas mulheres foi de seguir a Jesus. O que elas estavam provando para nós é que elas não estavam seguindo Jesus apenas atrás de um milagre, porque tem muita gente que está vindo na igreja atrás de milagre. Ele está vindo e fazendo campanhas porque quer ter um casamento bonito, porque quer ter porta de emprego, porque quer trocar o carro. Tudo isso, de certa forma, é válido, mas aquelas mulheres, depois de alcançar o milagre, servindo a Cristo com os seus bens e com as suas fazendas, como diz a Bíblia. O que eu cristão, ele precisa ser grato a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido. Queridos, nós não fomos chamados apenas para ser procuradores de milagres, nós fomos chamados para servir a Jesus
que o mestre da Galileia, para que o mestre de Nazaré pudesse continuar pregando o Evangelho. Era uma forma de gratidão a Deus pelo que elas haviam alcançado, ou seja, elas foram libertadas de demônios, foram libertadas de enfermidades, e agora elas estavam servindo a Cristo. Querido, não me abandone isso de vista. Nós precisamos servir a Cristo por aquilo que Ele é. Nós não estamos apenas atrás de milagres. Aquelas mulheres alcançaram milagres, mas não abandonaram a fé. E eu te faço um convite: não abandone o caminho da fé. Depois que você conquistar o que você deseja, continue seguindo o caminho do Evangelho, porque esse caminho é o caminho que conduz à salvação. E a Bíblia diz que no verso 4, uma grande multidão se reuniu. Lucas ele resume um pouco essa história. Lucas agora ele não dá muito detalhes do que aconteceu, mas se você ler Mateus capítulo 13, por exemplo, e Marcos capítulo 4, os três evangelistas retratam a mesma história. Mateus e Marcos, eles dão detalhes que Lucas não relatou aqui nesse trecho do Evangelho. A Bíblia está dizendo que houve uma grande multidão que estava, e ele não podendo mais ter condições de falar com aquele povo, que a multidão é muito grande. Diz a Bíblia, segundo Mateus, que ele entra num barco e ele se afasta um pouco da multidão, e do barco ele começa a ensinar uma parábola para aquela multidão. Olha que interessante essa parábola. E quando Jesus cita essa parábola do semeador, a grande maioria da multidão entenderam o que Jesus estava querendo dizer, porque Jesus usa uma linguagem do dia a dia. Era comum, a maioria daquelas pessoas eram agricultores, viviam da terra, da plantação, e Jesus agora, usando uma linguagem simples, ele começa a ensinar verdades profundas do reino de Deus. Ele diz assim: o semeador saiu a semear, e uma parte das sementes, ela caiu à beira do caminho, logo ela foi pisada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte das sementes caiu por cima das pedras, e como não tinha profundidade, ela logo brotou. E quando veio o sol, ela não tinha umidade, ela secou. E diz, uma outra parte da semente, ela caiu em meio aos espinhos, e os espinhos cresceram e logo sufocaram aquela semente. Mas uma outra parte caiu em terra boa, e ela produziu frutos, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Essa é a parábola que Jesus contou para aquela multidão. A Bíblia diz que passou um tempo, os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, nos explique o que o Senhor quer dizer com essa parábola. Nos explique essa parábola, porque nós não entendemos o que o Senhor quer dizer. Aí Jesus dá uma explicação extraordinária sobre a parábola. Ele diz assim, verso 11: esse é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, e quando vêm e recebem com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas depois desistem na hora da provação. Aos que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança.
interessante. Eu vou ser bem objetivo, bem sucinto aqui para a gente não... Porque a mensagem está muito clara, essa mensagem de Jesus. Ele está falando de 4 tipos de solos. Solos aqui é o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Está dizendo assim, existem 4 tipos de solos, ou 4 tipos de pessoas, de corações, que essa palavra é semeada. E a primeira coisa que Deus afirma, interpretando a sua parábola, é que a semente é a palavra de Deus. Olha que interessante, quando a palavra de Deus é pregada, ela é como uma semente lançada no coração dos homens. Quando a palavra de Deus é anunciada, ela é como uma semente lançada pelo semeador em corações. Nós não podemos escolher o tipo de coração que nós estamos semeando. Não tem como eu saber. Nós não podemos saber. Eu não posso escolher, eu vou pregar só para o Joãozinho, porque o Joãozinho gosta de ouvir o Evangelho, mas o Marcos não gosta. O Marcos é um coração de pedra. Não é esse o sentido da mensagem. Muito pelo contrário, está dizendo assim, o semeador saiu a semear. O objetivo nosso não é escolher o tipo de coração que nós queremos. O nosso objetivo é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê nesse Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele está dizendo, a semente é a palavra de Deus. Sabe uma coisa que me deixa revoltado da vida? Porque hoje semente na Bíblia não é mais a palavra de Deus sendo pregada. Semente hoje na igreja moderna, contemporânea, é sinônimo de dinheiro. Quando a pessoa fala de semear semente, a Bíblia está falando da palavra de Deus sendo pregada, das mensagens do Evangelho, do reino de Deus sendo anunciado. Mas sabe o que as igrejas estão fazendo hoje? Semente é dinheiro, semente é voto, semente é você plantar. Vem cá, querido, plante aqui na minha igreja, porque aqui a terra é fértil, você vai prosperar. Para de mentir, enganar o povo, porque a mensagem que Deus deseja frutificar no coração dos homens não é dinheiro, não é riqueza, não é fortuna. A mensagem que Deus está anunciando é a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem. Então não se iluda com essa bobeira de dizer que o seu dinheiro é semente, e se você fizer isso, você vai prosperar. Porque a única semente que vale para nós aqui nesse momento é a palavra de Deus sendo anunciada aos corações dos homens, dizendo, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus, e o juízo de Deus está vindo para julgar todos os homens. A mensagem de Deus é a semente. Dinheiro não é semente, querido. Talvez você não entendeu isso ainda. Talvez você está plantando dinheiro em um monte de lugar, não está brotando, não vai brotar mais não. Você está sendo enganado. Ninguém traz oferta e dízimo na igreja porque ele quer ser rico. Nós damos ofertas e dízimos porque nós entendemos que Deus tem suprido as nossas necessidades. E num ato de gratidão a Deus, nós estamos contribuindo com a mensagem e com a pregação do Evangelho. Então, o que Deus diz o texto? Então, a mensagem é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de frutificar. Aí Jesus diz, essa palavra, ela é semeada, e às vezes ela cai à beira do caminho. Quem são os que estão à beira do caminho? São os que ouvem a mensagem, a palavra, a mensagem do reino, mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração, porque não creem, para que não creiam e não sejam salvos. Você parou para pensar que palavra dura Jesus está dizendo? Ele está dizendo, aqueles que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, e antes que ele compreenda, Mateus fala que são os que ouvem e não entendem. Então, antes que ele entenda a mensagem do Evangelho, o inimigo vem e arranca aquela semente, aquela palavra, para que eles não entendam, não creiam e não sejam salvos. Olha que responsabilidade. Você está dizendo que a maneira pela qual eu sou salvo é quando eu entendo a mensagem do Evangelho. Querido, se você não entendeu o Evangelho, você está perdido. Se você está lutando para ser salvo pelas suas obras, você está perdido. Porque o texto está dizendo, talvez o inimigo está tentando roubar
roubar essa semente. Na introdução, quando Deus fala da beira do caminho, ele fala que a semente é lançada, ela é pisada, e os pássaros vêm e comem. Sabe o que nós estamos dizendo? É que muitos ouvem a mensagem do Evangelho e estão pisando essa mensagem. Eles não querem o Evangelho, eles odeiam a mensagem, porque isso é uma certa forma o diabo trabalhando para arrancar a semente do seu coração. Já viu quando as pessoas, quando começam a ouvir a mensagem do Evangelho, elas têm sono, elas ficam inquietas. Às vezes você está num culto, a mensagem está sendo pregada, você está mexendo no celular, está mexendo no WhatsApp, está mexendo nas redes sociais, está mexendo no Facebook, ou está conversando com o porteiro lá fora. Sabe o que é isso? É o diabo roubando a semente. Ele diz: eu não quero que você entenda, eu não quero que você entenda a mensagem do Evangelho, porque se você entender, você vai ser salvo. Então você não pode entender, então você está preocupado com um monte de coisa, porque é o inimigo trabalhando para arrancar a mensagem da sua vida, queridos. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Tome cuidado, porque o texto está dizendo, o diabo vem e tira a palavra para que não creiam e não sejam salvos. Entendeu isso? Se você não entender, se você não entender o Evangelho, você não vai crer. E se você não crer, você não será salvo. O diabo vem e rouba a semente do coração. Assim, o verso 13, Jesus fala do segundo solo. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria e quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Olha o segundo tipo de solo. O segundo tipo de solo que Deus está dizendo é um solo pedregoso. Eu te pergunto, que tipo de solo você está vivendo? Que tipo de coração é o seu? Como é que você tem recebido a mensagem do Evangelho? Você é como um solo à beira do caminho que pisoteia a palavra? Você é como um solo que deixa o inimigo roubar a semente que está que uma parte da semente é em cima de pedras. E é interessante que ele está dizendo isso. Eles ouvem e logo recebem com alegria, dizendo: opa, agora eu sou salvo, agora eu entendi a mensagem do Evangelho, opa, é isso mesmo que eu queria, agora minha vida vai mudar, agora eu vou ter um casamento perfeito, agora eu vou prosperar, agora eu vou me enriquecer, agora eu vou subir os degraus da minha empresa, porque agora eu sou cristão, agora tudo vai dar certo. Está dizendo assim, eles recebem com alegria a mensagem do Evangelho, mas tem um problema, eles não têm raiz. O coração deles é raiz. E logo que vem a provação, eles abandonam a fé, eles abandonam o cristianismo, eles abandonam o Evangelho, porque aquela semente não encontrou terra fértil. Quem sabe é você que está ouvindo aqui nessa noite e o seu coração está cheio de pedras. Você até se converteu por um momento, mas depois que as lutas vieram, você abandonou a fé. Sabe o que eu encontro aqui? Existem pessoas que estão vindo atrás de Jesus apenas porque elas desejam melhorar de vida. Pessoas que vêm atrás de Jesus, mas o coração delas está cheio de pedras. Elas recebem porque elas acham que o Evangelho vai resolver todos os problemas sociais que ela enfrenta. Querido, se você está abandonando a fé, é porque tem pedra no seu coração. A mensagem do Evangelho. Se você está abandonando a fé, porque o seu casamento não está bem sucedido, então alguma coisa está errada. Se você está abandonando, você está financeiramente em dificuldade, está errada. O Evangelho. O Evangelho não é para passar uma maquiagem no homem morto. O Evangelho não é para iludir você de que tudo vai terminar bem.
você nascer de novo. Se você não nascer de novo, de forma nenhuma, você pode entrar no reino de Deus. Talvez muitas pessoas têm vindo e têm se decepcionado com o Evangelho. Sabe por quê? Porque o que muitos têm pregado sobre o que é Evangelho nunca foi Evangelho. Muitas pessoas têm vindo e têm se decepcionado com a fé cristã, porque estão vindo iludidas, estão vindo atrás de soluções, estão vindo atrás de riquezas, de riquezas imediatas, elas estão vindo atrás de soluções para suas crises existenciais, e quando essa solução não chega, ela abandona a fé. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. Jesus está dizendo, eles abandonam a fé porque eles nunca tiveram raiz, porque o coração deles estava empedrado, porque a semente do Evangelho não caiu em terra boa. E quando vem a perseguição e a provação, eles não suportam. Evangelho, ele mata o velho homem e ressuscita uma nova criatura para viver em novidade de vida. O Evangelho não promete uma vida perfeita aqui desse lado da vida, mas o Evangelho promete perdão de pecados. O Evangelho promete vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho não promete riquezas desse lado da vida, mas ele promete riquezas eternas e delícias eternas que estão reservadas para os salvos na eternidade. O Evangelho não promete um casamento perfeito, mas o Evangelho promete que em Cristo nós seremos justificados dos nossos pecados. O Evangelho promete salvação. O Evangelho tira os das coisas terrenas e coloca os seus olhos na eternidade. O Evangelho faz você olhar para os tesouros do mundo como tesouros passageiros, como tesouros que não são tão grandiosos assim. O Evangelho te apresenta o maior tesouro que o ser humano pode ter e pode desejar na vida. O Evangelho te apresenta Cristo. O Evangelho te apresenta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que desceu em forma humana, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, que foi humilde, e na sua humilhação ele tomou a forma humana e foi fiel até a morte de cruz, e assim Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima do céu, embaixo na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho não é solução para todos os problemas dessa terra, ainda que ele soluciona algumas coisas. Deus pode curar você, Deus pode abençoar você, Deus pode abrir porta de emprego, tudo isso Deus pode fazer, mas a maior bênção do Evangelho é a salvação das nossas almas. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas se o seu coração estiver cheio de pedras, você vai rejeitar essa palavra. Você vai dizer, eu não quero esse tipo de Evangelho, eu até achei que o Evangelho era outra coisa. Então você foi iludido pelos pregadores da teologia da prosperidade, pelos pregadores modernos que estão aí iludindo o povo, dizendo que Deus vai quebrar a maldição da sua vida, e que se você não está rico é porque tem macumba e tem modo. Para de se iludir. Se você está numa situação terrível, o único problema maior que você tem se chama pecado, e pecado não perdoado, ele gera condenação eterna. Só Cristo pode perdoar um pecador. O semeador saiu a semear, e a mensagem caiu em corações cheios de pedras. Ele recebeu com alegria, mas quando veio a luta e a perseguição, eles abandonam. O penúltimo tipo de solo é o solo cheio de espinhos. O que significa isso? Jesus dá uma tradução linda. Ele fala, são aqueles que ouvem, mas ao seguirem no caminho do Evangelho, são sufocados, primeiro,
com as preocupações. Segundo, são sufocados pelas riquezas e prazeres desta vida. Preste atenção nisso, meu querido. Talvez tenha alguém me ouvindo aqui que o coração está cheio de espinhos e não percebeu. Jesus está dizendo, os que o terreno cheio de espinhos são os que ouvem, eles estão ouvindo a mensagem. E eles até gostam da mensagem. E quando eles começam a caminhar no Evangelho, logo eles são sufocados. Mas sufocados por quê? Primeiro, sufocados pelas preocupações. Ou seja, eles estão tão preocupados com as coisas dessa vida, tão preocupados com o pão, com o alimento, com a camisa nova, com o carro novo, com as prosperidades, que essas preocupações estão sufocando o Evangelho. Talvez você está assim. Talvez você é uma daquelas pessoas que não tem tempo mais para cultuar a Deus, porque está preocupado demais com o que você vai fazer amanhã. Talvez você é um daqueles que não consegue vir no culto, porque está preocupado com o jogo que vai ser na quarta-feira, o jogo do Galo, o jogo do Cruzeiro. Você está tão preocupado com o filme que vai passar, com o final da novela. Você está preocupado com essas coisas da vida, e essas preocupações estão sufocando a sua vida. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque seu coração pode estar sendo sufocado pelos espinhos, preocupações. Tem mulher que está tão preocupada com a casa limpa, que ela não tem tempo mais de tirar um tempo para cultuar a Deus. Está tão preocupada em lavar, passar, cozinhar, que são coisas que realmente tomam muito tempo, que ela não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo para cultuar a Deus, não tem tempo para ajudar o próximo, porque as preocupações da vida estão sufocando a mensagem do Evangelho. Homens que estão preocupados com o trabalho, preocupados em arrumar o carro, preocupados com a viagem dos sonhos, e isso está deixando o Evangelho ser sufocado. Tome cuidado, meu filho. Tome cuidado. Jesus está dizendo também um outro tipo de sufocamento. Ele fala, preocupações. Sufocado pelas riquezas e prazeres dessa vida. Está vendo como é que a teologia da prosperidade tem contradição com o Evangelho? Não é que Deus não tem alguma coisa contra rico, Deus não tem nada contra rico. Existem muitos homens ricos, alguns homens ricos, que são extremamente tementes a Deus e salvos, que servem a Deus com alegria. Mas está dizendo que a preocupação com as riquezas e prazeres dessa vida. Deixa eu dizer uma coisa que está matando a comunhão dos cristãos. Hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo é excesso de preocupação com lazer, com diversão, com festas. Você está dizendo assim, um coração cheio de espinhos, ele é sufocado pelas preocupações, mas ele é sufocado pelos prazeres dessa vida. Pessoas que estão mais preocupadas em se divertir. Pessoas que não têm tempo mais para cultuar a Deus, porque elas estão ocupadas demais com as suas viagens, com os seus filmes, com as suas séries. Eles estão o tempo todo assistindo, o tempo todo brincando, o tempo todo procurando diversão, porque a vida dela é essa. Ele está dizendo, pelas riquezas e prazeres dessa vida, isso são espinhos. Tome cuidado, meu filho, porque às vezes está preocupado demais com as riquezas dessa vida, trabalhando igual um louco para enriquecer, trabalhando igual um louco para mudar o padrão social da sua vida. Isso está matando o Evangelho na sua casa. Tome cuidado, trabalho é nobre, tem que trabalhar mesmo, tem que sustentar a sua família, mas não faça disso um ídolo, não deixe isso destruir a sua comunhão com Deus. O lazer não é pecado, mas o lazer se torna pecado quando ele destrói a mensagem do Evangelho no seu coração. O hedonismo exagerado faz os cristãos acharem que a vida é um parque de diversão. O hedonismo exagerado tem feito os cristãos acharem que o paraíso é nessa vida. O hedonismo exagerado tem feito os cristãos acharem que a terra que mana leite e mel que nós vamos herdar é aqui desse lado da eternidade. O hedonismo exagerado tem feito os caras trabalharem igual um louco para comer o melhor dessa terra, porque tudo que eles têm se resume a esta vida. Queridos, os cuidados
E as preocupações com as riquezas e prazeres dessa vida, eles estão sufocando a mensagem e não estão deixando a mensagem amadurecer, não estão deixando você produzir frutos. Sabe por quê? Porque você está mais preocupado com o seu lazer do que aonde você vai passar a eternidade. Você está mais preocupado, você está fazendo planos para daqui 1 ano, 2 anos, passar as férias da viagem dos seus sonhos, mas você não está preocupado onde você vai passar a eternidade. Porque o seu coração está cheio de preocupações. Seu coração está cheio de espinhos. E está tudo se resumindo para essa vida. Mas Deus dizendo, tome cuidado, porque a mensagem está sendo lançada e às vezes ela está caindo em corações cheios de espinhos que têm sufocado a mensagem. Preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. Essas são as coisas que têm sufocado a mensagem do Evangelho. Mas o último, Jesus diz assim, mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança, ou seja, persistem em dar frutos. Olha a qualidade de uma boa terra. Eu quero que você faça uma autoanálise do seu coração nessa noite, para saber que tipo de terra a mensagem tem caído. Porque se a terra for boa, o coração bom e generoso, primeiro ele ouve a palavra. Se você não tem prazer de ouvir a mensagem do Evangelho, é porque às vezes o coração está com pedras, porque a semente não está caindo em boa terra. Primeiro, ouvem a palavra. Segundo, retém. Não é ouvir e jogar fora. Eles ouvem, eles guardam consigo e dão frutos. Não é fruto um dia, não é fruto 2 dias, não são frutos 2 dias. E o texto está dizendo, eles dão frutos com perseverança. Qual é a característica de um coração bom para que recebe bem a mensagem? Primeiro, eles têm prazer de ouvir. Segundo, eles retêm o que ouvem. Por que reter, pastor? Porque eles têm a intenção de colocar em prática. Aqueles que ouvem a mensagem e as praticam é comparado ao homem prudente. Ouvir a mensagem, retém a mensagem no seu coração, como diz o salmista, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele retém o seu coração e eles vão e colocam isso em prática. Eles dão fruto e dão fruto com perseverança. A mensagem do Evangelho, quando ela cai num coração de boa terra, um bom coração, ela não volta infrutífera. Quando a mensagem do Evangelho cai num coração bom, ela produz frutos que glorifiquem a Deus. Eu quero orar com você nessa noite e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que você reflita sobre isso. Aquelas mulheres seguiram a Jesus depois de serem curadas por Ele. E eu oro para que você seja curado nessa noite, seja de doenças físicas ou doenças espirituais, para que você possa seguir a Jesus com tudo o que você tem e com os dons que Ele tem te dado. O semeador está semeando aqui nessa noite. Eu oro para que essa semente caia em boa terra, porque se ela cair à beira do caminho, ela será pisada. O diabo vem roubar essa semente. Se ela cair entre as pedras, ela vai receber por um período, mas vai fugir quando a aprovação vir. Não abandone o Evangelho. Mesmo que as coisas não estão indo bem, não abandone o Evangelho. Mesmo que essas notícias ruins tenham batido na nossa porta todos os dias, e talvez o inimigo está dizendo assim, abandone sua fé, por que adianta servir a Deus e estar aí sofrendo? Não abandone, porque isso é o inimigo tentando roubar a semente. Talvez você está com o coração espinhoso,
mais preocupado com a sua casa terrena do que com a sua casa celestial. E essas preocupações têm roubado a mensagem do Evangelho no seu coração, não tem produzido frutos. Mas se o seu coração for um coração bom, como diz Jesus, essa semente vai produzir frutos. Você vai ouvir essa mensagem, reter essa mensagem e produzir frutos com perseverança para a glória do nome do nosso Deus. Querido Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nos dá um coração como o coração daquelas mulheres que depois de serem curadas, elas seguiam Jesus pelo caminho e serviam ao Senhor com as suas fazendas, com os seus bens e com tudo que elas possuíam. Senhor, nos dê um coração puro, Senhor, um coração bom, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino encontre uma terra fértil na nossa vida e produza frutos para a glória do Teu nome. Transforma a nossa vida, restaura-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até mais. Deus abençoe. Permitindo Deus domingo, a gente estará aqui de novo. Em nome do Senhor. Obrigado.